Tinha um cara que falava que só não come merda porque a boca é perto do nariz, né? Cara, ontem eu vi um pouquinho do Corinthians e River Plate do Paraguai, pelo amor de Deus, né? Falando Que em tristeza, draga. hein? Quase perdeu ainda, os caras meteram a bola na trave. Meu, ia ser muito vergonhoso perder esse um River Plate desse. Não adianta nem tentar me esquecer. Cadillac consertava, eu usava o Calhambeque, bibi. Quero buzinar o Calhambeque, bibi. Eu cheguei em frente ao portão. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. E aí, galera, eu sou o Lúcio Flávio, grande abraço. É o som ao fundo de Roberto Carlos, o nosso rei, que fez 80 anos na última segunda-feira. Muita gente não gosta, né, do Roberto Carlos e tem quem gosta, tem quem não gosta. Eu sou da ala do que gosta. Você curte alguma coisa dele, Lúcio? Ah, eu gosto, né? Roberto Carlos é referência, unanimidade, né, Diego? Eu não sou um apaixonado e nem um conhecedor profundo como você da carreira do Roberto Carlos, mas eu gosto de muitas músicas dele e acho que a gente tem que reverenciar sempre, né, Roberto Carlos. 80 anos do rei, vida longa ao rei, todas da geração dele que também estão chegando lá, né? Aos poucos vão chegando aos 80 em plena forma. Bom, vamos falar nesse FolhaCast Futebol Clube, tem muita coisa, o Londrina mais do mesmo, né? Continua sem vencer, impressionante, né? Impressionante a qualidade, né? Parece que a gente está falando tudo que a gente já falou o ano passado, né, Lúcio, a respeito do Londrina. É a mesma coisa. Impressionante como não tem evolução nenhuma. O Londrina empatou de novo, o sexto empate seguido. Começar falando do Tubarão, Lúcio? Vamos lá, né? O Tubarão, difícil de ganhar um jogo, né? Impressionante. E como você disse, os problemas se repetem, né? E o time não evolui na parte nem individualmente, nem coletivamente. O jogo contra o Toledo no meio da semana foi terrível, né? Foi de uma pobreza impressionante, né? Ainda bem que o torcedor não pode ir no estádio, né? Mas aquele torcedor que está assistindo os jogos realmente é difícil, né? O torcedor tem ficado chateado. Aliás, o Diego, o Rafael Ribeiro, que é um parceiro nosso, jornalista também, ele fez um levantamento de que esse é o pior início da história do Londrina em campeonatos estaduais. Ele fez um levantamento, o Londrina disputou ao longo da sua história aí 61 edições do Campeonato Paranaense e nunca o Londrina ficou as 6 primeiras rodadas sem ganhar. O máximo que ele havia ficado foi em 4 oportunidades, foram 4 rodadas sem ganhar. Coisa tá feia, né? Tá. Primeira vez na história do Paranaense que o Londrina completa 6 primeiras rodadas sem ganhar um jogo no campeonato estadual. É o que diz muito, né? Um abraço para o Rafael Ribeiro, realmente é um levantamento interessante. Eu lembro, Lúcio, o time do Freitas demorou para ganhar também no Paranaense, mas eu acho que, lógico, certamente não demorou 6 rodadas, senão já teria, né, já estaria nessa relação. Mas eu lembro que no 2001, o Londrina estreou perdendo de 7-3 do Atlético. Exato. E depois demorou para engrenar, mas ainda assim foi menos que 6 rodadas. Realmente um começo de campeonato terrível. Porque assim, a gente está falando do Toledo, que foi o jogo mais recente na quarta-feira, mas contra o Paraná Clube no domingo passado, o Londrina até fez um bom primeiro tempo, mas deixou de jogar, né? E o segundo tempo inteiro, dificuldades para pressionar um time muito fraco do Paraná Clube, como vocês já mencionaram aí, lá na sua live com o Rafael e também nas transmissões aí da Paiquerê, talvez um dos piores times de todos os tempos, né? Ou dos últimos tantos anos do Paraná Clube. E o Londrina também com essas mesmas dificuldades. E contra o Toledo, de novo, um adversário muito fraco, e o Londrina sequer criando chance de gol. É impressionante, né? É o que a gente fala, não tem evolução nenhuma. Na verdade, assim, né? Os jogos que o Londrina ele sai na frente, né, Diego? Ele não consegue controlar a partida, né? Ele não consegue administrar uma vantagem no placar, e esse jogo contra o Paraná, inclusive, uma vantagem numérica. Quer dizer, o Londrina estava ganhando de 1-0 e tinha um jogador a mais. E mesmo assim, ele não consegue controlar, não consegue administrar o jogo. E quando ele enfrenta adversários retrancados, adversários fechados, que foi o caso do Toledo, por exemplo, aí o time não tem criatividade nenhuma, né? O Londrina é previsível, não tem uma variação de jogadas.
Se a gente pegar o último jogo, o Londrina jogou sem pontas, né? Então era um time que não tinha profundidade de campo, não tinha amplitude e tentava pelo meio, muito embolado, não conseguia. Um time lento na transição, que erra muitos passes. Tá difícil da gente conseguir ver alguma situação positiva no Londrina, né? É um time que ora não tem criatividade nenhuma, ora o ataque não funciona, em determinados momentos a defesa falha, como já falhou em alguns jogos desse Campeonato Paranaense. Então há uma dificuldade muito grande e por isso, né, Diego, que o Londrina até mudou o seu pensamento e está buscando reforços. Porque a ideia era trazer reforços pensando na Série B, mas diante dessa dificuldade do time no Paranaense, já tem gente chegando e se puder jogar semana que vem já vai jogar, né, Diego? A gente tem um jogador que está claramente mais pesado, continua ainda pesado, chama atenção pelo porte físico, que é o Carlos Henrique. E quem tem atuado de titular é o Jonatas Bellucci, que tem sido uma peça praticamente nula em campo, né? Então, assim, nós temos dois atacantes que não têm feito diferença nenhuma. Ao contrário, às vezes estão até atrapalhando pelo rendimento abaixo do esperado, né? Pois é, e teve a dificuldade nos últimos jogos não poder contar com o Safira, ele voltou só contra o Toledo, né? Ficou de fora aí de 2 partidas, ele vinha jogando. Realmente o Bellucci, é difícil a gente imaginar que ele, por exemplo, vai voltar a jogar naquele nível de 2017. Acho que cada jogo que a gente vê o Bellucci em campo, a gente vai chegando à conclusão que ele não vai conseguir retomar aquele futebol que ele teve aqui no Londrina há 4 anos, em razão de todos os problemas que ele teve, cirurgia no joelho, falta de ritmo, falta de uma sequência. Então, é um jogador que vai demorar muito tempo para voltar numa condição física razoável, se é que ele vai conseguir voltar. Então, o Londrina precisa de reforços urgentes, porque assim, é até inimaginável, né, Diego, que a gente fale nisso, de que o Londrina corre risco de não se classificar num campeonato paranaense de nível técnico pobríssimo, né, e de 12 equipes se classificam 8. Mas a realidade do Londrina é essa. Se ele não ganhar 2, 3 jogos aí, ele realmente não vai se classificar, né? Então, passa a ser preocupante. O Londrina tem que olhar para a parte de baixo da tabela também. Claro. O Londrina hoje é o 7º colocado, com 6 pontos, né? 6 empates em 6 jogos. O FC Cascavel lidera com 14 pontos também em 6 jogos, diferença grande, né? O Cianorte é o 2º colocado, 12 pontos também em 6 jogos. Curitiba, 3º com 10, 5 jogos. O Operário é o 4º, também com 10, 5 jogos. O Azures, surpreendentemente, em 5º lugar, o caçulinha do campeonato, com 9 pontos em 6 jogos. O Rio Branco está à frente do Londrina, em 6º, com 6 pontos em 5 jogos. E só abaixo do Londrina, entre os 8 primeiros, o Paraná Clube, que está em 8º, 5 pontos em 4 jogos. O Londrina, então, não venceu nenhum, assim como os 2 últimos colocados, né, Lúcio? O Maringá e o Cascavel Clube Recreativo. E, em compensação, não perdeu nenhum jogo, e o único que também segue invicto, fora o Londrina, é justamente o líder FC Cascavel. Então, os otimistas eles podem pensar, o time não perdeu nenhum jogo. Eu prefiro ficar do lado dos que se preocupam pelo fato de Londrina, em 6 jogos, não ter vencido nenhum, fazendo um desempenho aí em relação ao número de vitórias semelhante aos 2 últimos colocados, que devem ser os rebaixados, né? O Maringá e o Cascavel CR. Estão caminhando. É a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Exatamente. Mas não dá pra gente levar por esse lado que o Londrina tá invicto no campeonato, né? É um negócio absurdo, né? Fora do comum, até porque, né? A gente já falou isso aqui outras vezes, os adversários mais difíceis o Londrina ainda não enfrentou. E ele irá enfrentar agora, dos últimos 5 jogos, ele vai pegar 4 dos principais times do campeonato. Então, realmente, ele tem que se preocupar, porque ele joga com o Operário fora, joga com o Atlético fora e recebe o Curitiba e o líder do campeonato, o FC Cascavel, no Estádio do Café. E tem o jogo contra o Cascavel CR, que é o Lanterna, que é fora de casa. Então, eu até estava dando uma olhada, o ano passado, o Paraná Clube foi o 8º classificado. Ele entrou pela última vaga na segunda fase. Ele fez 13 pontos. Então, essa é mais ou menos uma média. O Londrina tem 6, teria que fazer aí 7, 8 pontos mais ou menos nas últimas 5 rodadas para se classificar. Ou seja, ele vai ter que fazer mais pontos em 5 jogos do que ele fez até agora em 6 partidas. Bom, o Roberto Fonseca falou sobre essa necessidade, ele reconhece que o time precisa evoluir bastante, né?
em relação àquilo que ele deseja, até projetando, inclusive, uma Série B. E vamos ouvir, então, o que disse o Roberto a respeito disso. Bom, primeiramente dizer que, claro, que nós também estamos insatisfeitos e não estamos contentes com aquilo que foi produzido. Nós queríamos, né, essa vitória e foi trabalhado para isso. Principalmente nós, né, da comissão técnica, procuramos fazer as trocas o mais rápido possível e a quantidade, teve uma das trocas foram feitas, se não me engano, 3 trocas, né? São jogadores descansados, jogadores que estão acostumados a entrar. Então, normalmente, é o que nós esperávamos, né? Uma atitude diferente daqueles que acabaram entrando. O emocional dos jogadores, nós temos um time jovem, né? Isso é um problema, é uma falta, né, vamos dizer, do equilíbrio em certos momentos, porque o jovem ele acaba sentindo, né? Não só, às vezes, por crítica, cobrança, mas também e principalmente porque ele sabe que precisa da vitória, são jogadores aí, trabalhadores, jogadores que procuram dar o melhor e quando o resultado não vem, todos nós, né, inclusive eles, principalmente, se sentirem chateados e, quem sabe, até ansiosos por uma vitória. Bom, pelo menos uma entrevista mais lúcida do técnico do Londrina, né? Eu acho que as entrevistas do Roberto, ele tem sido muito consciente, né, Diego? E acho que ele tem até autonomia para falar isso, até pela experiência que ele tem, enfim, pela bagagem que ele tem. Ele tem ressaltado várias vezes as limitações do elenco, né? Falou várias vezes isso, e essa entrevista também falando dessa preocupação com a questão da pontuação, de que o Londrina precisa de reforços. Então, acho que ele tem sido muito claro, nas entrevistas, nas suas colocações, mostrando as deficiências do time, as limitações do elenco e alertando, né, que é preciso chegar gente de qualidade para essa reta final do campeonato e principalmente depois pensando na Série B. O Celcinho falou, né, e aliás uma fala até interessante do Celcinho, ele dizendo que essa sequência aí já tem prejudicado também o time de não conseguir vencer. Vamos ouvir o Celcinho. Faltou um pouco mais de tranquilidade, principalmente nesse último passe, né? Nós detectamos até no primeiro tempo essa linha de 5 com mais esses 4 na frente. Nós sabíamos que por dentro seria muito difícil. Embora as nossas melhores jogadas tenham saído por dentro, mas era difícil. Nós tínhamos que rodar, ter paciência. E esse acúmulo de não vitórias vem, né, nos minutos finais, tanto do primeiro como do segundo, vem sobrecarregando para que procure esse gol e a vitória. Então acho que faltou um pouquinho mais de tranquilidade, principalmente para rodar a bola, né? E esse passe final para finalizarmos em gol. Celcinho que entrou, né, no segundo tempo do jogo contra o Toledo, mas também não teve uma boa atuação, não conseguiu mudar muito a forma do time jogar, não. E o Roberto, assim, tirou o Adenilson e colocou o Celcinho. Por enquanto não usou os dois juntos ainda, não. Bom, e quem você disse de reforço chegando, quem acertou, quem foi anunciado oficialmente na sexta-feira foi o atacante Salatiel, né, que jogou pelo Remo na Série C, inclusive enfrentando o Londrina, era do Náutico. O Londrina fez um contrato de 2 anos com ele. Um outro atacante que já está sendo praticamente confirmado, mas não foi anunciado ainda, é o Thiago Orobó, né, que já está treinando, inclusive, no CT. Esse jogador pertence ao Fortaleza. O Salatiel me parece um pouco mais rodado, né, Lúcio? Vamos ver se ele resolve. Agora, uma coisa que você estava até comentando antes da gente gravar, chama atenção o Londrina fazer um contrato de 2 anos já com esse atacante, né? Tá apostando no Salatiel, né? Porque o Salatiel ele tinha um contrato com o Náutico até o final desse ano. E aí houve um acordo, ele fez a rescisão contratual lá com o Náutico e está assinando esse contrato mais longo. Ele jogou contra o Londrina o ano passado na Série C, fez 5 gols pelo Remo na Série C, né? O Remo que assim como o Londrina subiu, e ele estava emprestado lá no Remo e realmente ele fez uma boa Série C. Acho que é um jogador experiente, é um cara de área, é um centroavante fisicamente forte, né? Alto, e acho que é interessante, pelo menos estava jogando, né? Essa informação é que fisicamente ele está em boas condições. O Thiago Orobó, ele também é um homem de área, mas ele também joga pelo lado, né? O Thiago Orobó, ele apareceu bem o ano passado no América de Natal, foi o artilheiro e tal, em determinados momentos ele era o artilheiro do Brasil na temporada, e aí ele chamou a atenção lá do Fortaleza, o técnico ainda era o Rogério Ceni, indicou, né, aprovou, e o Fortaleza contratou o Thiago Orobó.
Lá no Fortaleza ele não teve muito espaço, não teve muitas oportunidades para jogar. O Wellington Paulista é o centroavante titular lá do Fortaleza. E agora o Orobó está vindo aí por empréstimo. E acho que assim, né Diego? Essa questão da contratação de 2 atacantes, de 2 centroavantes, acho que é o retrato fiel daquilo que o Londrina está vendo no elenco, de que os atacantes que ele tem aí não estão dando a resposta que todo mundo esperava, né, Diego? Exatamente. Mostra que, entre tantas deficiências, talvez a mais urgente ser sanada, né? A deficiência mais urgente a ser sanada é essa questão do ataque. Ô, Lúcio, para a gente finalizar o noticiário aqui do nosso comentário do Campeonato Paranaense, teve essa bomba, né, de final de semana, envolvendo uma suposta falsificação de exames da Covid-19 para detectar a presença da Covid-19 em jogadores, no caso do Cascavel CR, que teria apresentado exames falsos de alguns jogadores na partida da última quinta-feira. A federação, inclusive, já está investigando esse caso. Lamentável, né, Diego? Lamentável sobre todos os aspectos, nesse momento em que a gente vive, né, de pandemia, de, enfim, milhares de pessoas morrendo todos os dias. A gente falar de um assunto sobre esse, principalmente em futebol profissional, né? É realmente uma coisa muito grave. Inclusive, lá no Cascavel CR já há uma consequência grande, né? O treinador, Luiz Carlos Cruz, pediu demissão, saiu. Outros membros da comissão técnica também deixaram o clube. O Cascavel CR ele tem uma espécie de parceria, né? Ele é administrado lá por alguns empresários. A informação por parte da própria federação, e essa investigação agora ela caminha, inclusive a denúncia será feita no Tribunal de Justiça, é de que até 14 testes poderiam ter sido falsificados. Meu Deus do céu. Exatamente, né? Então o número pode ser maior, porque ali na hora do jogo, 4 atletas foram afastados. Mas o número de testes falsificados pode até ser maior. E é obviamente que a investigação é que vai comprovar isso ou não. Agora, é aquela situação, né, Diego? Se realmente isso se comprovar, se isso se confirmar, essa falsificação de testes, isso sai até da esfera esportiva, né? Lógico, claro. Caso de polícia, né? Claro, caso de polícia, porque, assim, é um atentado contra a saúde pública do país no momento em que a gente vive. Então, eu acho que assim, a federação você tem que investigar e, obviamente, comprovando, pelo menos é a minha opinião, acho que a penalização tem que ser muito dura, sob o risco até de prejudicar o campeonato. Daqui a pouco a gente pode ter, por exemplo, o próprio Ministério Público, diante de um fato como esse, questionar, escuta, o protocolo é seguro ou não é? Então, acho que isso pode, daqui a pouco, até prejudicar o próprio andamento do campeonato. Então, acho que a federação tem que agir com muito rigor, se todas essas denúncias realmente forem comprovadas, com uma penalização forte para o Cascavel CR, para não prejudicar ainda mais a imagem do campeonato e a própria continuidade da competição. Acho que é caso do Ministério Público entrar sim nessa parada, questionar o protocolo adotado pela Federação Paranaense, e isso pode dar uma complicação sim e interferir diretamente na continuidade do Campeonato Paranaense. Uma situação absurda e que, se confirmar, vira notícia e escândalo nacional, né? Se não, vai saber se isso também já não ocorre em outros estados, né? A gente teve uma denúncia, aliás, uma comprovação na 2ª divisão lá do futebol do Rio de Janeiro, né? Foi comprovado de que também foi feito falsificações em alguns testes e a denúncia também foi feita lá no Rio de Janeiro, tanto no tribunal como uma denúncia criminal também. Infelizmente, o ser humano às vezes chega em algumas situações que realmente é lamentável. E o pior, assim, o Cascavel CR divulgou uma nota curta e tal, diz que vai investigar internamente, se houver a confirmação, punições irão acontecer. E um trecho da nota ele disse, olha, mas o mais importante é que o jogo não foi prejudicado, o espetáculo não foi prejudicado e nem se colocou terceiros em risco. Como assim, gente? Como assim? Meu Deus do céu, como não teve risco para ninguém? Quer dizer, se você falsificou os testes, alguém pode ter jogado contaminado ali, né? E o adversário, né? E a arbitragem. Então, assim, claro. É uma coisa que é lamentável, né? Sobre todos os aspectos e às vezes quer se justificar e acaba prejudicando ainda mais, né? Pior, né? A emenda sai pior que o soneto.
A Libertadores teve a estreia da fase de grupos, né? O balanço, tirando essas derrotas, principalmente do Santos, talvez a mais inesperada, mas um balanço positivo nessa primeira rodada. O Santos foi muito mal, né? Fez um jogo muito ruim e o Barcelona mostrou que é um bom time. Eu esperava mais do Atlético Mineiro, até pelo grupo, o elenco que o Atlético Mineiro tem. O futebol venezuelano, ele não é competitivo assim, né? A ponto, esperava mais do Atlético Mineiro. O Internacional enfrentou um adversário que é fraco, mas jogando na altitude da Bolívia é sempre complicado, né? Então, você tem essa certa justificativa aí. São Paulo fez um bom jogo, seguro, apesar que o adversário, o futebol peruano, também está bem em baixa, mas é uma vitória expressiva, 3-0. Palmeiras jogou bem, apesar do placar apertado, o Palmeiras poderia ter ganho até com mais sobra, porque foi muito superior, também um adversário peruano. E o Flamengo ganhou mais uma vez na qualidade aí do seu elenco, do seu time, com algumas deficiências defensivas, né? Mas nunca é fácil jogar na Argentina. Aliás, o Flamengo tinha uma única vitória na história da Libertadores na Argentina, o time do Zico. Lá na década de 80, Nossa. o Flamengo nunca mais tinha ganho pela Libertadores na Argentina e voltou a ganhar agora. Uma prova de que realmente é sempre muito difícil mesmo, né? Com qualquer adversário, você jogar na Argentina. Então, é uma vitória para ser comemorada aí nessa primeira rodada. O Atlético já vem penando no Mineiro. Penou de novo nesse jogo aí contra o Lagoaíra, eu não sei não, hein? Com a sombra do Renato Gaúcho aí, eu não sei se o Hulk já na reserva reclamando dessa condição, eu não sei não se o Cuca se sustenta muito tempo lá pelo Galo, hein? Já há uma cobrança, né? Uma cobrança forte aí em cima do trabalho do Cuca, apesar dele ter chegado aí há pouco tempo. Mas é aquela coisa, né? Muita gente não valoriza o campeonato estadual, não vale nada. Mas quando você tem... vai mal. Quando você tem um elenco desse... É a mesma coisa, por exemplo, no futebol do Rio de Janeiro. Se o Flamengo não for campeão carioca, todo mundo já cai em cima do Renato Gaúcho, do Rogério Ceni, né? Porque, assim, a realidade de elencos hoje ela é muito diferente. E lá em Minas também, né? O Atlético perdeu o clássico pro Cruzeiro e tal, né? Então, realmente, a cobrança já está excessiva aí em cima do Cuca. Os estaduais viraram isso, né? Termômetro de crise, né? Porque se você vai bem, para os times grandes principalmente, se você vai bem e ganha, não fez mais que obrigação. Mas se você se complica numa competição dessa, as cobranças já começam a acontecer, né? Bom, nessa segunda rodada já nesta semana, na terça-feira, o Palmeiras enfrenta o Independente em casa. O Internacional também em casa pega o Deportivo Táchira da Venezuela. O Atlético Mineiro recebe o América de Cali. O Boca Juniors encara o Santos e o Flamengo joga contra o Unión La Calera do Chile. Na quarta-feira, Santa Fé e Fluminense. E na quinta, o São Paulo recebe o Rentistas do Uruguai. Aquilo que nós comentamos já antes da competição da fase de grupos começar, né, Lúcio? Tudo indica, né? Salvo algumas exceções aí, de repente alguma zebra, mas que a maioria, ou os brasileiros aí, não tenham tanta dificuldade para passar para a fase de oitavas, né? Eu acho que a tendência é assim, né? Essa derrota do Santos, ela atrapalha um pouquinho, né? O Santos... E a do Inter também, né? Apesar que o Inter foi fora de casa. Foi fora de casa, Então, assim, você ainda tem, né? O Inter continua com 3 jogos em casa. Já o Santos... Porque, veja bem, o Santos agora enfrenta o Boca lá em Buenos Aires. Se ele perde o jogo para o Boca, ele já terá que, nas últimas 4 rodadas, fazer 10 pontos, pelo menos, para se classificar. Então, já é uma derrota que pesa, essa do Santos. Ele vai ter que buscar ponto fora, de repente tentar dar o troco no Barcelona, jogando lá no Equador. Então, é uma derrota que pesa. Mas eu acho que todos eles aí com possibilidades reais de todo mundo se classificar aí e o Brasil ter, tomara, né, que os 7 representantes aí nas oitavas de final. E o Santos com o agravante de poder perder o Soteldo, né? E pelo jeito vai perder, né, porque até o Soteldo deu uma entrevista no Globoesporte.com dizendo que realmente ele quer ir, ele agradece ao Santos, mas a proposta é muito boa para ele, para a família.
E a gente sabe que o Santos tem muitos problemas financeiros, né? Sim. Então, pelo jeito, vai ser... Não vai ter jeito, não. O Soteldo deve ir embora aí em pouco tempo. Não sei se esse é o pensamento geral também da torcida santista, porque o Soteldo já não está, nessa última temporada, já não veio no mesmo ritmo, no mesmo nível, né? Ele se machucou e tal. De repente, com a grana que vai entrar, o Santos pode apostar em outras contratações mais pontuais para suprir essa ausência do Soteldo. E como você disse, como está precisando de grana, de repente vem numa hora boa, né? Talvez não seja tão ruim assim a perda desse que tem sido o principal jogador do time, né? A fase dele não é tão boa como foi, né, o ano passado, por exemplo, né? Mas resta saber se o Santos vai usar essa grana para pagar a conta, para pagar as dívidas, ou se vai reforçar o elenco, né? Isso que é a grande questão. Exatamente. Bom, e nesta sexta-feira teve também o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, né? A competição já com a presença dos clubes que disputam também a Libertadores, e alguns confrontos. Vamos mencionar aqui os paranaenses, né? O Cianorte vai pegar o Santos, não sei se teve tanta sorte assim. O Atlético Paranaense encara o Avaí e o Flamengo vai pegar o Coritiba. O Coritiba acho que levou a pior, com certeza, nesse sorteio, né? Os paulistas, o Palmeiras vai pegar o CRB, São Paulo e 4 de julho do Piauí. A grande surpresa da segunda fase talvez tenha sido esse 4 de julho. O Corinthians encara o Atlético Goianiense. E já tem corintiano falando que o Atlético é favorito, viu, Lúcio? Que fase. E o que mais aqui que dá para destacar? Tem o duelo cearense, né? Ceará e Fortaleza. O Grêmio encara o Brasiliense, o Atlético Mineiro Remo, o América Mineiro Criciúma. Acho que os confrontos mais assim importantes. E para a gente mencionar o Vasco do nosso Yuri, nosso editor de áudio, né, Yuri? O Vasco vai encarar o Boa Vista. Os maldosos estão falando que é um clássico do Rio de Janeiro já. Clássico carioca, rapaz. Se o Vasco também não se classificar em frente ao Boa Vista, aí tem que parar, né? Fala, Zezé, bom dia, cara. Se a gente não ganhar do Boa Vista, pelo amor de Deus, pô, faz esse esforço pra gente aí. Parar. E como na Copa do Brasil a gente sempre menciona o fator financeiro, 73 milhões a estimativa de que o campeão fature. Bela grana, hein, bicho? É muito, muito dinheiro, né? Por exemplo, eu estava vendo aqui o Cianorte faturou 2 milhões e 300, mais ou menos, né? Caso ele, obviamente que o Santos é o grande favorito, mas se ele passar aí pelo Santos, ele faturaria mais 2 milhões e meio de reais, né? Então, você imagina o que seria isso num orçamento para um clube como o Cianorte, né? Então, vale demais a Copa do Brasil, e a partir dessa terceira fase já são jogos de ida e volta, né? Então, são dois confrontos, e acho que a gente vai ter alguns confrontos aí interessantes, né? Acho que são vários aqui favoritos, enfim, o São Paulo deu sorte no sorteio, acho que não vai ter problema. Palmeiras também, né, contra o próprio CRB. Temos aqui o Cruzeiro pegando a Juazeirense, né? Acho que vai ser equilibrado esse confronto aí, porque o Cruzeiro não tá bem das pernas, não. Mas a Copa do Brasil é sempre interessante, e essa competição que dá essa oportunidade para os clubes menores, né, aparecerem em nível nacional. Eu tô vendo aqui um outro duelo, Lúcio, América Mineiro e Criciúma. Que situação, né, do Criciúma, que já foi campeão da Copa do Brasil, um time que sempre rivalizou com o Londrina na Série B, mais recentemente na C, porque caiu também, e agora foi rebaixado para a segunda divisão pela primeira vez na história. O Criciúma rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Catarinense. As equipes estão se enfraquecendo, né? Estão empobrecendo. É uma situação complicada, né? É muito complicado. Eu vi a campanha do Criciúma. O Criciúma ganhou um jogo em 11 disputados, né, no Campeonato Catarinense. Então é uma situação dramática, né? Tão tradicional. O Criciúma, por muitos e muitos anos, ele foi o melhor time de Santa Catarina, né? O time que em alguns períodos ele era o representante de Santa Catarina em competições nacionais, até à frente de Avaí e Figueirense, né? E agora numa situação realmente como essa. E um detalhe, e o Figueirense ficou por pouco, hein, para não cair. Hein? Figueirense bateu na trave também, por muito pouco não caiu. O Figueirense, que enfrenta uma situação financeira, enfim, terrível também. Mas é uma pena, né? O Criciúma vai ter que recomeçar praticamente do zero, né, Diego? Exatamente. Há 30 anos
Em 91, o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil com o Felipão, inclusive, de técnico. Bom, vamos finalizar já o FolhaCast Futebol Clube, mas só para mencionar outro assunto que chamou muito a atenção, virou uma bomba no futebol europeu principalmente, a tentativa de 12 grandes clubes da Europa de formar uma Superliga, né, uma Superliga que foi chamada de excludente até, porque ela visava reunir a nata do futebol europeu. Houve uma reação de alguns grandes clubes, como o Bayern de Munique, por exemplo, que não aceitou participar desde o começo. Houve uma reação dos torcedores dos próprios clubes fundadores, eram 12 clubes fundadores da Superliga, e ela, com 2 dias de duração, ela morreu. Quer dizer, isso mostrando também um pouco da força do torcedor ainda, né, Lúcio? Também a importância de as federações, né, as federações dos países aí que formam, né, a grande UE. E, mediante toda essa reação contrária, os 12 clubes tiveram que recuar e a Superliga já nasceu praticamente morta. Eu acho que ela não tinha mesmo como continuar, né? E seria um mal para o futebol ainda maior, porque o futebol não é feito só dos grandes clubes, né? Você tem que dar condições para que os pequenos e médios se fortaleçam, para que você tenha competições atrativas e competitivas, né? Então, assim, você pegar um grupo que já é grande e deixar ele cada vez maior e os outros cada vez menores, isso torna o futebol menos atrativo, ainda Sim. mais do que já acontece em muitos lugares. Então, eu acho que a reação foi imediata, né? De ex-jogadores, de ex-dirigentes, de atuais dirigentes, e principalmente dos torcedores, né? Mostrando que o futebol tem que ser a competição, né, Diego? Porque sempre, se o mesmo time sempre for campeão, ou se sempre os mesmos dividirem os títulos e as vitórias, o futebol perde a graça, Claro. obviamente, né? E o futebol tem que ser disputado dentro de campo. Então, quer dizer, essa história de esse não cai, aquele não cai, não existe, né? Não cabe no futebol. Agora eu fiquei pensando, viu, Diego, e fazendo aqui uma analogia e transportando isso aqui para o Brasil. Eu fiquei pensando, será que se os nossos, pegasse aí 12, 15 grandes clubes do Brasil, tivessem essa maravilhosa ideia aí de fazer uma Superliga, vamos fazer uma Superliga no futebol brasileiro, com esses 15 clubes aqui, esses aqui ninguém cai, esses estão sempre classificados, esses vão dividir o maior bolo de dinheiro, vão ficar cada vez mais ricos. Será que a gente teria essa reação por parte dos torcedores aqui no Brasil que a gente teve lá na Europa? Eu fiquei pensando nisso, viu, Diego? Eu acho que não, viu, Lúcio? Você lembra que o Clube dos 13 surgiu mais ou menos com essa ideia, né, lá no final dos anos 80. Eu não acredito que haveria essa reação toda, não. Principalmente dos torcedores. O que mais me chamou a atenção foi justamente isso, né? Torcedores dos próprios clubes envolvidos, que seriam, abre aspas, beneficiados, né, por essa reserva de mercado, que era isso que a Superliga estava propondo, os torcedores desses próprios clubes indignados com a participação deles né, nesse projeto aí. Eu não acredito que isso aconteceria aqui não, viu? Eu também acho muito difícil, né? Aqui a gente está acostumado a cada um olhar para o seu umbigo, né, Diego? Se vem para o meu lado, tá bom, né? Eu também acho difícil. E assim, pode ter certeza, né, Diego, que foi essa repercussão popular, essa bronca por parte da torcida que gerou, né? Porque, assim, se não tivesse essa reação popular, talvez o projeto continuasse, né? Mas a partir do momento em que há essa espécie de revolta por parte do torcedor, acho que isso foi determinante para que o projeto não fosse levado à frente, né? Eu também acho. Quando mexeu com os próprios torcedores, aí eles tiveram que recuar mesmo, né? Bom, é isso aí, né? Vamos então aguardar nesta semana o Londrina, talvez, não está confirmado ainda, né, Lúcio? O Londrina pode ser que entre em campo na próxima quarta-feira. Vamos ver se teremos uma nova história para contar aí no próximo FolhaCast. Provavelmente contra o Operário, né, o próximo jogo, provavelmente com algumas caras novas, e a gente espera que com um resultado diferente também, com um resultado novo, né, quem sabe diferente do que a gente tem visto até aqui. Beleza. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. Valeu, um grande abraço.